O Sol entrou em Gêmeos. Você já percebeu como existem fases da vida em que a nossa mente simplesmente não consegue mais ficar em silêncio? Como se alguma coisa dentro da gente começasse a pedir mudança, movimento, respostas? Pois é exatamente essa energia que começa a acontecer quando o Sol entra em Gêmeos. O período geminiano normalmente começa entre os dias 20 e 21 de maio e permanece até aproximadamente 20 de junho. E diferente do que muitas pessoas pensam, esse signo não fala apenas sobre comunicação ou dualidade. Gêmeos fala sobre expansão mental, consciência, identidade, trocas e principalmente sobre aquilo que você já não consegue mais fingir que não sente. Você, geminiana, talvez perceba isso ainda mais forte, porque quando o Sol retorna para o seu signo, é como se sua alma começasse um novo ciclo interno. Você começa a enxergar coisas que antes ignorava, sentir necessidade de mudar ambientes, rever relações, repensar escolhas e, principalmente, entender quem você se tornou depois de tudo que viveu. Só que existe uma coisa muito importante. O período de Gêmeos pode trazer clareza, mas também excesso, porque a mente da geminiana é intensa. Ela pensa rápido, sente rápido, percebe detalhes que ninguém percebe, e isso é um dom, mas também pode virar um peso quando você começa a viver mais dentro da cabeça do que dentro da própria vida. Então, durante esse mês, um dos maiores cuidados será não alimentar ansiedade, excesso de pensamentos e comparações. Nem tudo precisa ser resolvido na velocidade da sua mente. Às vezes, o que você precisa não é correr atrás de respostas, é apenas silenciar um pouco para conseguir ouvir a sua própria verdade. O lado luz da mulher geminiana é extremamente poderoso. Existe uma inteligência emocional e mental muito forte nesse signo. A geminiana tem capacidade de se reinventar, aprender rápido, se comunicar bem e enxergar possibilidades onde outras pessoas só enxergam limite. A geminiana costuma ter presença, criatividade, percepção emocional e uma facilidade muito grande de despertar algo nas pessoas através das palavras. Só que a sombra também existe. E talvez a maior sombra de Gêmeos seja a dispersão emocional, a dificuldade de permanecer. Muitas vezes a mulher geminiana começa algo cheia de entusiasmo, mas perde o interesse rápido, ou então passa tanto tempo tentando entender tudo racionalmente que esquece de sentir o que realmente quer. E durante esse período, isso pode ficar ainda mais intenso. Você pode se sentir mais inquieta, mais sensível, mais cansada mentalmente e até emocionalmente confusa em alguns momentos. Mas existe um detalhe importante: confusão nem sempre significa fraqueza. Às vezes significa apenas que sua alma já entendeu que não consegue mais permanecer no mesmo lugar emocional de antes. E isso vale muito para relações. No amor, o período geminiano tende a trazer necessidade de verdade. Relações superficiais começam a cansar. Conversas vazias ficam insuportáveis. Você começa a perceber o quanto esteve se adaptando para manter conexões que já não alimentam mais sua essência. E talvez você se pegue pensando muito sobre presença, reciprocidade e silêncio emocional. A energia de Gêmeos pede diálogo, mas também pede autenticidade. Então, cuidado para não continuar aceitando migalhas emocionais, apenas porque tem medo de mudanças. Porque existe uma diferença muito grande entre amar alguém e desaparecer dentro de uma relação. No trabalho, o período de Gêmeos pode ser extremamente positivo para a comunicação, criatividade, divulgação, projetos pessoais, internet, redes sociais e tudo aquilo que envolve expressão.
Inclusive, esse pode ser um momento muito forte para mulheres que desejam começar algo novo, tirar projetos da gaveta ou finalmente mostrar ao mundo aquilo que sabem fazer. A energia geminiana favorece expansão mental e movimento, mas, novamente, existe um cuidado importante: foco, porque sua mente pode querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, escolha direção antes de sair gastando energia em tudo. Nas finanças, esse é um período que pede mais consciência emocional com gastos impulsivos. Muitas mulheres acabam tentando preencher ansiedade através de compras, distrações ou excessos. E talvez esse seja o momento de olhar com mais maturidade para a sua relação com o dinheiro. Prosperidade também exige organização emocional. Na família, algumas conversas importantes podem surgir. Situações antigas, mal resolvidas, podem voltar à tona para serem finalmente compreendidas com mais maturidade. E aqui entra uma reflexão muito importante para a geminiana. Você não precisa carregar o peso de manter todo mundo emocionalmente confortável, enquanto você mesma estar cansada por dentro. Aprender a preservar sua energia também é um ato de amor próprio. E espiritualmente, esse período pode trazer um despertar muito forte, porque Gêmeos mexe com mente, percepção e consciência. Você pode sentir necessidade de afastar de ambientes pesados, reduzir barulho mental, buscar silêncio, ler mais, estudar mais sobre espiritualidade ou simplesmente tentar entender melhor quem você se tornou nos últimos anos. E talvez esse seja o maior presente desse período: perceber que você não precisa voltar a ser quem era antes, mas pode finalmente se tornar quem sempre tentou esconder para ser aceita. Porque quando a mulher geminiana aprende a direcionar a própria mente em vez de ser controlada por ela, ela deixa de sobreviver emocionalmente e começa a florescer de verdade.